Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então da questão 46 até a 50 da prova do ano de 2025 da específica de prótese dentária da Marinha. Vamos lá. Bom, aqui então a gente tem a questão 46, tá? E aí tá escrito o seguinte: com relação ao preparo de boca para receber prótese parcial removível, né? Então ele tá falando de PPR, referentes às intervenções cirúrgicas nos tecidos moles, né? Então a gente faz intervenções cirúrgicas no tecido mole como um preparo de boca para receber uma PPR, né? E aí isso está escrito lá no livro do professor Todescan, que é o nosso livro de PPR, tá? E aí ele está pedindo a opção incorreta. Então ele está pedindo a opção que não está relacionado a uma intervenção cirúrgica de tecido mole como preparo de boca, tá? Então, nessas opções, nessas alternativas aqui, a gente tem justamente intervenções cirúrgicas de tecido mole, mas tem uma alternativa que não é uma intervenção cirúrgica de tecido mole, tá? E a gente vai descobrir qual é. E aí lá na página 208, né, desse livro do professor Todescan, mais precisamente dentro do capítulo 11, né, a gente tem justamente o autor falando sobre esse preparo de boca para receber a PPR, né? E aí ele fala sobre as intervenções cirúrgicas relacionadas a tecido mole, né? E também a tecido duro, tá? E aí a questão, ela pergunta quais são essas opções, né? Então ela vai mesclando aí essas intervenções de tecido mole e duro, tá? Mas o que é importante saber é justamente essa diferença, né? Quais são as intervenções dos tecidos moles e quais são as intervenções dos tecidos duros, tá? E aí a gente tem justamente essas informações aqui que eu trouxe para vocês no slide. As intervenções de tecido mole, o autor diz que são remoção de tecidos flácidos, desinserção de bridas e de freios, aumento cirúrgico da coroa clínica e remoção de tecido hiperplásico. Então a gente vê aqui que está tudo relacionado a tecido mole, né? Com relação aos tecidos duros, o que a gente tem? Uma alveolotomia, né? Regularização do rebordo residual e também remoção de exostoses maxilares e mandibulares, que está relacionado ao tecido duro, né? Essas exostoses a gente sabe que é esse excesso de osso que acontece nessas regiões e aí a gente precisa remover elas muitas vezes para poder assentar, né, a prótese removível no paciente, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Letra A, remoção de exostoses maxilares e mandibulares. É uma intervenção de tecido duro, né? Então é nosso gabarito aí, letra A, porque é a opção incorreta, né? É a opção que não é de tecido mole, é justamente de tecidos duros, tá bom? E aí a letra B, remoção de tecidos flácidos, é sim uma intervenção de tecido mole, desinserção de bridas e freios também, aumento cirúrgico da coroa clínica também está relacionado a uma intervenção cirúrgica de tecido mole e remoção de tecido hiperplásico também, tá? Então, mesmo quem não tivesse lido aí esse capítulo do livro, essa página em específico, a gente que eu trouxe aqui, né, o print para vocês desse livro, mesmo quem não tivesse lido, dá para entender, dá para conseguir, sabendo o que é tecido mole, tecido duro, talvez tendo essa sacada que tinha essa diferenciação com os tecidos duros, né? Porque isso também era uma coisa importante de se observar, de ter esse entendimento, né, para poder fazer a questão, mas uma vez que tivesse a compreensão dessa diferença, dava para fazer tranquilamente, tá bom? Então, 46, gabarito, letra A. Questão agora 47, segunda questão de hoje. Vamos lá. O que acontece? Nesse capítulo, que é o capítulo 6 do professor Calamita, né, do livro que ele tem relacionado à prótese fixa, a gente encontra um capítulo de controle e manutenção. E aí, o que ele fala nesse capítulo? Ele fala sobre fio dental, ele fala sobre escova de dente, ele fala sobre pasta de dente, né, sobre os componentes da pasta, pirofosfato, quando está mais relacionado a antitártaro, ele fala do triclosan também, ele fala de diversos componentes, né, das pastas, das próprias cerdas da escova também, ele menciona a respeito disso, fala sobre as fios e as fitas dentais, como eu disse. Então, assim, é um capítulo mais relacionado a essa parte mais prática, né, da odontologia, que pouco se fala, que pouco se encontra em livros. Eu, particularmente, dos livros que eu já li de prótese, que não foram poucos, eu vi só esse tendo essa informação. Então, realmente, eu achei muito interessante esse livro, né, ter sido inserido aí há pouco tempo, né, recentemente aí na bibliografia da Marinha, porque traz, de fato, um bom entendimento para o clínico, né, para o clínico de uma forma prática, não só teórica, tá? E é claro que ele é um livro imenso, né, muito grande, e tem muitas informações
informações aí teóricas que são muito importantes também. Mas, de um todo, eu acho que ele tem essa vertente clínica, assim. Então, é um livro que ajuda bastante o profissional a atuar na prática clínica, sabe? E aí, dentro desse capítulo, ele informa sobre dentifrícios, né? E aí a gente tem essas informações aí que o autor trouxe nessa questão aqui para vocês, tá? Eu trouxe aqui também no outro slide. Vou passar aqui, eu mostrei justamente os prints, né, da tela, que é justamente as páginas do livro, né, que eu recortei a informação para trazer aqui para vocês já tudo mastigadinho, para a gente conseguir saber o que é a resposta certa, o que é a resposta errada, o que eles mudaram. Vocês vão ver que eles mudam, assim, uma palavra e aí acaba fazendo diferença no contexto inteiro da frase, tá? E aí por isso a questão fica errada ou fica certa, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai verificar qual é a alternativa correta, tá? Me acompanha aqui. Essa letra A aqui, pessoal, tá na página 336, tá? Do livro do professor Calamita, tá bom? E aí, o que tá errado é justamente o seguinte, ó. Tá escrito aqui. O grau de abrasividade dos cremes dentais é medido pelo RDA, né? Que é esse Relative Dentin Abrasiveness. Esse índice deve ser empregado como um auxiliar para a seleção do produto com o propósito de minimizar o desgaste da estrutura dentária, tá? Então, ele está falando aqui sobre esse grau de abrasividade americano, né, que é padrão ouro aí para esse entendimento de desgaste dentário. Principalmente o esmalte dos dentes constantemente submetidos aos desafios ácidos nos processos biocorrosivos. E aí, pessoal, o autor, ele não fala de, principalmente, pelo esmalte, né? Ele fala sobre dentina e ou cemento exposto, tá? Então, essa avaliação aí, né, de abrasividade, ela tá relacionada a essa dentina ou cimento exposto, né, constantemente submetidos, né, aos desafios ácidos no processo biocorrosivo, tá? Então, por esse motivo que essa alternativa tá errada, tá bom? Não é esmalte aqui a palavra correta, e sim dentina e ou cimento exposto, tá? E aí eu trago aqui para vocês, ó, justamente essa informação aqui, tá? Aqui é do livro, e aí tem essa mesma frase aqui toda, né? Que é justamente o que eu falei da página 336, tá? Que é a nossa alternativa letra A da questão aqui. E aí ele fala, ó, principalmente a dentina e o cemento exposto dos dentes constantemente submetidos aos desafios ácidos nos processos biocorrosivos, tá? Então, essa aqui, por conta disso aqui, que tá diferente do texto da prova, tá errado, tá? Vamos lá para nossa letra B. Para a prevenção da cárie dentária, é recomendada uma concentração de 1.000 a 1.500 partes por milhão, tá certo? De íons fluoreto, né, nos dentifrícios, então a gente sabe que isso aí é uma verdade. Uma exposição de uma vez por dia a esses íons, principalmente antes das refeições, deve ocorrer para que o mecanismo de proteção contra a cárie dentária seja efetivo. Então, está dizendo que somente uma exposição de uma vez por dia a esses íons fluoreto, né, vai ser o suficiente, né, principalmente antes das refeições, para que esse mecanismo de proteção contra a cárie dentária seja efetivo? Não, né? Já dá para achar estranho aí o fato de ter uma vez por dia só a exposição ao fluoreto, né, a pasta de dente. Aí a escovação não é o que a gente faz, não é o que a gente recomenda. Então, o certo seria 2 a 3 vezes, né? Que é o que o autor, inclusive, recomenda. E aí eu trouxe aqui para vocês essa informação. Ó, para a prevenção da cárie dentária, é recomendada uma concentração de 1.000 a 1.500 ppm de íons de fluoreto, exposição de 2 a 3 vezes por dia a esses íons, principalmente após as refeições, deve ocorrer para que o mecanismo de proteção contra a cárie dentária seja efetivo, tá? Então, 2 a 3 vezes por dia, tá bom? Isso aqui é a nossa alternativa letra B, tá? E isso está escrito na página 337, tá bom? Do livro do professor Calamita, tá? Que é o nosso autor aqui. Também está, então, errada a questão, a alternativa letra B. Vamos para a letra C. Para os pacientes com predisposições a lesões de cárie dentária, pacientes xerostômicos, né? E aqueles que. Xerostômicos é aqueles que têm a salivação reduzida, certo? E aqueles que foram submetidos à radioterapia ou quimioterapia, preconiza-se o uso de cremes dentais com alta concentração de fluoretos, em torno de 50.000, não, de em torno de 5.000 ppm, tá? Parte por milhão.
esses dentifrícios devem ser utilizados uma vez ao dia, preferencialmente antes de dormir e sem enxágue, tá bom? Então, isso aqui, ó, sem enxágue, também poderia ser uma pegadinha, podia ter trocado esse sem para com, tá? Bem a cara da Marinha fazer isso, mas estaria errado, tá? No caso, eles colocaram tudo certinho, essa aqui é a nossa gabarito, né, a alternativa correta da questão, tá? Tá toda certinha do início ao fim, tá bom? Então, a gente tem o nosso gabarito aqui, letra C. E aí eu trouxe aqui para comprovar essa informação no livro. Ó, para os pacientes com predisposições a lesões de cárie dentária, pacientes xerostômicos e aqueles que foram submetidos à radioterapia e quimioterapia, preconiza o uso de cremes dentais com alta concentração de fluoretos, né? Também poderiam ter botado com baixa concentração de fluoretos. Estaria errado, né? Então, o paciente já é xerostômico, ele está submetido à radioquimioterapia, né? Em algum caso que ele esteja precisando por questões de saúde, e aí ainda vai dar um creme dental de baixa concentração de flúor? Não, né? Então, ele tem que usar um de alta concentração mesmo. Se o normal é de 1.000 a 1.500, né? Uma pasta que tenha 5.000 ppm é bem mais do que 1.000 e 1.500, então é uma pasta de alta concentração de flúor, tá? E aí, esses dentifrícios devem ser utilizados uma vez ao dia, preferencialmente antes de dormir e sem enxágue. Então, esses sim, ó, que tem uma alta concentração, a gente usa uma vez ao dia, tá? Já os outros que tem essa concentração normal aqui, ó, de 1.000 a 1.500, a gente vai usar de 2 a 3 vezes por dia, tá? Então, isso também pode ser uma questão de prova no futuro aí, tá? Fiquem de olho. Então, aqui a gente tem a nossa alternativa letra C, que é a nossa alternativa correta. A A e a B aqui são as nossas alternativas erradas. Agora, vamos ver por que a D também está errada e por que a E também está errada. O pirofosfato incorporado nos cremes dentais antitártaro demonstra redução em torno de 30% na formação de novos depósitos de cálculos subgengivais, mas não afeta a formação de cálculos supragengivais ou a inflamação gengival? Não, né, pessoal? Aqui tá errado, ó. Subgengivais não. Esse pirofosfato, ele atua ali na redução, né, em 30% aqui que o autor tá falando, na formação de novos depósitos de cálculos supragengivais, tá? Então, essas pastas dentais, elas vão atuar nessa redução do tártaro, né? Redução do tártaro, sempre supra, tá bom? E aí tá dizendo aqui, ó, e não afeta a formação de cálculo sub ou inflamação gengival, tá? Então, essas pastas com pirofosfato, elas não têm ação em tártaros subgengivais, tá bom? Em inflamação gengival, um paciente que já tem periodontite, essa pasta não vai fazer milagre, né? Existem outros tratamentos para periodontite que são utilizados medicações, muitas vezes, né? Existe uma combinação ali junto com a manutenção, né? Que você vai ter que fazer a raspagem subgengival, uma ação manual ali, né? De própria dispersão ali do tártaro, né, e conseguir remover ele por completo, fazer de fato um tratamento para que isso aconteça, tá? Então, nesse caso aqui, o erro é esse, tá? E aí eu trouxe novamente aqui para vocês essa informação, ó, não afeta a formação de cálculos subgengivais ou a inflamação gengival, tá? Ele atua na redução em torno de 30% na formação de novos depósitos de cálculo supragengival, tá bom? Como eu falei. Então, essa aqui é a alternativa letra D, que também está errada, certo? Vamos agora aqui para a letra E. Os dentifrícios dessensibilizantes possuem basicamente dois mecanismos de ação, neural e por obliteração, certinho. Aqueles com mecanismo de ação por obliteração atuam reduzindo o limiar de acetabilidade das inervações pulpares. E aí ele fala que o nitrato de potássio a 5%, por exemplo, age na despolarização das terminações nervosas sem necessariamente diminuir o fluxo dos fluidos dentinários. Pessoal, essa informação aqui, ó, isso aqui tá certo, mas isso tá falando justamente do mecanismo de ação neural, tá? Mecanismo de ação neural. E não o de ação por obliteração aqui, como ele colocou, que estava se referindo aí a esse texto, tá? Então, isso não é uma verdade, isso é uma verdade para o mecanismo de ação neural, tá? É como funciona ali as pastas, né, os dessensibilizantes dos dentifrícios que estão relacionados à ação neural. Os que têm ação de obliteração, né, é outra história completamente diferente, tá? E aí, os motivos, né, as questões ali que estão envolvidas nesse dessa dessensibilização, né,
São outros, tá? Esses que agem por obliteração, eles possuem uma limitada efetividade e têm uma baixa resistência dos desafios mecânicos e químicos na cavidade oral, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o fluoreto de estanho, o cloreto de estrôncio também, que são materiais, componentes, né? Que eles estão presentes nesses dentifrícios e que eles agem com uma ação de obliteração dos túbulos dentinários, tá? E aí tem aqueles que é ProArgin, né? Que é uma associação da arginina com carbonato de cálcio também. Então, assim, existem algumas pastas, né? Que são as mais conhecidas, inclusive, né? Tem a Colgate Sensitive Pro Alívio, o Biomax, enfim. Esses tipos de pasta, a Sensodyne também, aquela Repair Protection, elas são pastas que o autor informa, tá? No livro dele, que são de obliteração dos túbulos dentinários que agem por meio desse mecanismo, tá bom? E aí, sendo assim, essa informação que está contida aqui na letra E está errada, tá? Porque isso aqui está se referindo ao mecanismo de ação neural, que é justamente o fato da pasta reduzir, né, o limiar de acceptabilidade das inervações pulpares, tá? Os mecanismos que agem por obliteração dos túbulos dentinários, eles não atuam nas inervações pulpares, tá? Por exemplo, esse exemplo aí do nitrato de potássio está correto, tá? É um exemplo que está relacionado ao dessensibilizante de ação neural, tá? Então, por esse motivo, a letra E também está errada, tá? Apesar desse início aquizinho dessa primeira frase estar correta, mas a questão não está de todo correta, então ela está errada, e o nosso gabarito é a letra C da questão 47. Essa questão 48, ela foi retirada do livro do professor Baratieri, tá? Que é um dos autores aí de prótese fixa do nosso concurso da bibliografia. E aí lá no capítulo 24, o autor fala sobre restaurações provisórias, tá? E aí na página 553, a gente encontra essa informação aqui, tá? Eu tirei direto do livro, o livro tem essa página preta, tá bom? E aí ele tá dizendo aqui que as principais indicações das restaurações provisórias de materiais à base de UDMA são as restaurações de Inlay e John Lay, tá? Então, assim, tá escrito no livro, não tem como dizer outra coisa, certo? Por conta disso, nosso gabarito dessa questão é letra E, Inlay e Onlay. Aqui a questão 49, ela também está referente ao livro do professor Calamita, tá? E aí lá no capítulo 9, que é um livro que fala sobre relações maxilomandibulares, o autor, ele traz 4 tipos, tá? 4 tipos de relações maxilomandibulares, que seria a RC, tá? A outra posição seria a MH, a posição cêntrica adaptada e a posição terapêutica, tá? Essa posição cêntrica longa, PCL aqui, simplesmente não existe, tá? Não está descrito aí no livro do autor, então a gente vai descartar essa opção aqui, então a alternativa letra B já está errada. Então a gente tem a letra A, C, D e E, tá bom? E aí, na letra A, a gente vê aqui a informação de que a relação cêntrica tem como vantagem ser simples e previsível. Essa característica de simples e previsível, o autor menciona como sendo da MIH, tá? Então, isso aí está escrito lá na página, a partir da página 414, tá? A gente tem a informação desses 4 tipos aí de posições, né, de relações maxilomandibulares, tá bom? E aí, a gente tem a próxima informação aqui, que é a letra C, né? A letra A, portanto, está errada, a B a gente já tinha visto que está errada, e a letra C também está errada, porque está dizendo que a posição cêntrica adaptada é dependente de contatos dentários. E a gente sabe que essa PCA, ela é independente, tá? Independe de contatos dentários. Igual o quê? Igual a RC, tá? A RC também independe de contatos dentários. Qual que depende de contatos dentários? É a MIH, tá? Aqui depende de contatos dentários, é a MIH, tá bom? Então, a PCA, assim como a RC, ela independe, por isso que aqui tá errado, porque tá escrito que ela é dependente de contatos dentários, certo? Então, essa letra C tá uma alternativa errada. Alternativa letra D também está errada, porque olha o que está escrito aqui. A máxima intercondidação habitual, que é a MH, ela depende da posição condilar? Não, né? Ela independe da posição condilar, ela depende dos contatos dentários, é a nossa MH, né? Nossa mordida aí. Então, nesse caso, a gente realmente não tem essa informação como verdadeira, porque, na verdade, ela independe, tá? Independe, a MH, vou escrever aqui, para não ficar perdida a informação, independe da posição condilar, tá?
Então, não esquece disso, certo? A posição condilar, ela tem essa independência da MH. E na letra E, que é o nosso gabarito aqui, a posição terapêutica é instável e não reproduzível. Certinho, é o que o autor fala e é o que a gente sabe que é o correto, tá? Então, a nossa alternativa, opção correta da questão 49, o gabarito é letra E. Questão número 50, tá? É a nossa questão aqui do livro do professor Oxon, que é o livro de DTM, tá? Pra gente fechar aí essa prova do ano de 2025. Coloque verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo, né, nas afirmativas abaixo, em relação aos determinantes da morfologia oclusal e assinale a opção correta, tá? Então, ele quer saber qual é a opção correta aqui da ordem de verdadeiro ou falso, tá? E aí, esse assunto aqui, gente, determinante da morfologia oclusal, eu recomendo, assim, com empenho, fortemente, que vocês decorem, né? Criem o método de vocês para decorar, tá bom? No curso que eu tenho, eu falo justamente sobre o método que eu decorei, como que eu fiz a análise, né? A associação ali, uma analogia que fazia sentido, pelo menos na minha cabeça, e que me garantiu aí entender, né? Esse conceito. E aí eu vou estar passando isso para vocês, tá? A gente tem uma série de outros assuntos também que eu consigo destrinchar com muito mais facilidade, né? Consigo ter um tempo ali com vocês para poder falar sobre aquele assunto e poder realmente mostrar o que eu sei, o que eu acho que é importante e que, pela minha experiência, costuma cair com frequência nas provas de Forças Armadas e Forças Auxiliares, tá bom? A gente vai continuar depois dessa última aqui prova, outras provas, né? As outras provas da Marinha quando saírem, outras questões, quando tiverem outros concursos, se tiver, claro, da área da prótese dentária. E aí a gente vai resolver também questões da aeronáutica, questões do exército, questões de forças auxiliares, PM, bombeiro, tá bom? E aí a gente vai trazendo aqui todo esse repertório que vai ajudar com certeza bastante vocês todos, mas quem puder garantir aí uma aprovação, né, para conseguir fazer essa aprovação com mais tranquilidade, eu sugiro fortemente que consiga se inscrever aí no curso, que mais pra frente eu vou estar trazendo informações para vocês sobre ele, tá? E aí vamos seguir então na questão 50. Primeiro parênteses. Os fatores que influenciam as alturas das cúspides e as profundidades da fossa são os determinantes verticais da morfologia oclusal. O que está escrito aqui é verdadeiro, tá? Porque os determinantes verticais da morfologia oclusal influenciam justamente nas alturas das cúspides e nas profundidades das fossas, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. A altura das cúspides e profundidade das fossas, tá? Determinantes verticais, tá bom? E aí a gente consegue ter esse entendimento, né? Porque o que é vertical, por exemplo, a gente sabe que a altura da cúspide, né, dos dentes é uma altura vertical, certo? E também tem a profundidade das fossas, né, que é essa depressão aqui entre as cúspides. A gente sabe que também está relacionado a uma determinante vertical, né, dessa morfologia aí oclusal, tá? Então, tá certinho. Nosso primeiro parênteses aqui tá verdadeiro. O segundo parênteses aqui, ele é falso, tá? Por quê? Porque ele tá falando aqui que a altura da cúspide e a distância a que ela se estende para dentro da fossa oposta, isso aqui nada mais é do que a distância intercondilar, tá? Intercondilar. Então, o que o autor aqui, o enunciado está dizendo? Na verdade, não é o que o autor está dizendo, é o que o enunciado está dizendo. A altura da cúspide e a distância que ela se estende para dentro da fossa oposta, que é a distância intercondilar, são determinadas apenas por dois fatores, a guia anterior e a guia condilar. Então, aqui ele fez uma mistureba toda, né? Porque o que acontece? A gente sabe aqui, ó, que a guia condilar, ó, aqui está escrito, guia condilar e guia anterior são fatores dos determinantes verticais da oclusão, né? E aí, eles têm como efeito a altura das cúspides, certo? Essas alturas das cúspides, elas estão relacionadas, então, à guia condilar e à guia anterior, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Os fatores que... Ó, a altura da cúspide, ó, tá relacionado à guia anterior e à guia condilar. Agora, essa distância intercondilar aqui, que ele menciona aqui dentro, não está relacionado à guia anterior e à guia condilar, tá? A distância intercondilar, ó, como que mostra aqui, a distância intercondilar, ela é um fator dos determinantes horizontais da morfologia oclusal, tá? E tem como efeito, ó, o menor ângulo entre os trajetos látero e médio-otrusivos, tá bom? E aí tem também relacionado às condições, né? No caso, quanto maior a distância,
tem esse efeito aqui, tá? Então, nesse caso, essa questão está errada porque ele misturou fatores de dois determinantes diferentes, dos determinantes verticais e dos determinantes horizontais aqui relacionados à questão, tá bom? Então, por isso, nosso segundo parênteses é falso. Bom, nosso terceiro parênteses também está falso, porque está dito o seguinte: um aumento no trespasse horizontal leva a um aumento na angulação da guia anterior, mais componente vertical para o movimento mandibular e cúspides posteriores menos inclinadas. Bom, tem muita informação aqui, né? E aí uma delas está errada. Então, o que acontece aqui? A gente vê aqui, ó, isso aqui está no livro, né? Então, os fatores aqui dos determinantes verticais, a gente tem a guia condilar, por exemplo. E aí, essa guia condilar, ele menciona a respeito da inclinação da guia, tá? Só que ele está falando somente da inclinação da guia condilar. Ele não está falando a respeito da inclinação de guia anterior, tá? Sobre a guia anterior, o que ele fala? Que quanto maior o trespasse vertical, mais altas as cúspides posteriores, e quanto maior o trespasse horizontal, mais curtas as cúspides posteriores. Ou seja, se as cúspides são mais curtas, é porque elas são menos inclinadas e elas têm uma altura menor, né? Quando você inclina uma coisa menos, ela fica menor em altura, então ela fica mais curta, tá bom? Esse é o raciocínio, certo? Então, aqui, como está aqui na questão, nesse parêntese, nesse terceiro parênteses, está escrito que o componente vertical é para o movimento mandibular e cúspides posteriores menos inclinadas. Isso aqui tá certo, tá? É um componente vertical e está relacionado a cúspides posteriores menos inclinadas, ou seja, mais curtas, tá? Isso aqui tá certo. A única coisa que tá errada é um aumento no trespasse horizontal leva a um aumento na angulação da guia anterior. Não, né? Isso não tá descrito em nenhum lugar no livro, tá? Então, por isso que tá falsa essa alternativa aí. E aí a gente tem os outros dois últimos parênteses como verdadeiro, tá? E aí, por isso, o nosso gabarito é letra E, tá? E aí, ó, vamos ver por que é verdadeiro. Os determinantes horizontais da morfologia oclusal incluem as relações que influenciam a direção das cristas e sulcos nas superfícies oclusais. Vamos lá ver sobre os determinantes horizontais, ó. Determinantes horizontais tá relacionado à direção de cristas e sulcos, tá bom? Então, tá certinho aí. Combinado? E aqui no último parênteses, quanto maior a distância intercondilar, né? Então, ele está falando dos determinantes horizontais, menor será o ângulo formado pelos trajetos látero e médio intrusivos. Certinho, tá? Isso aqui, ó, tá comprovado aqui nos determinantes horizontais, que na distância intercondilar, aqui no final, ó, quanto maior a distância intercondilar, menor o ângulo entre os trajetos látero e médio intrusivos. Tá bom? Então, tá certinho, verdadeiro, nosso gabarito, letra E, sequência V, F, F, VV. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aí as duas provas mais recentes da Marinha, tá? Que foi desde quando mudou a bibliografia aí da prova, tá? Então eu acho que não cabe aqui a gente resolver questões anteriores a esses 2 anos que passou, porque justamente não faz sentido, porque a bibliografia mudou, né? Então, conforme a bibliografia vai mudando, a gente vai também acompanhando essa bibliografia e, como eu falei com vocês, o curso, ele tá referente a essa bibliografia aí atual da Marinha, tá bom? Então, acaba que tem outros cursos que ficam mesmo com uma demanda, né, de informação defasada, porque não estão atualizados aí de acordo com esse pedido, né, com essa banca atual aí que coloca as bibliografias mais atualizadas, tá bom? Por exemplo, o livro do Mesomo é um livro que cai muito na prova de odontologia geral, né, da prova da Marinha, porque a gente sabe que são 25 questões de odonto geral e 25 questões da específica, né, que no nosso caso aqui é a prótese, mas realmente a gente não utiliza mais esse livro do Mesomo, por exemplo, para parte específica, né? Não caem questões específicas do livro do Mesomo. E as questões que caem na odonto geral são muito mais simples, né? O pessoal de prótese específica consegue resolver facilmente. Então, assim, eu acredito muito que tendo o acompanhamento certo, né, a referência certa e a pessoa certa também para guiar vocês nesse caminho, vai ser a melhor solução, tá bom? Contem comigo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!